Olá a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Que o mundo virou do avesso, nós todos já sabemos. Mas quando pensamos que já vimos tudo, aí é que nos enganamos. Meu Deus, o que está acontecendo na mente do ser humano? Agora o ser humano está com vontade de virar bicho. Agora o ser humano está com desejo de se transformar em animal. Agora o ser humano já nem quer ser nem homem, nem mulher. Agora quer virar cachorro. Meu Deus, isso é sério. Neste tempo que estamos a viver, não é tempo para brincar. As pessoas estão a dormir ainda. Muita gente está entregue a si própria. E a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é estar entregue a si próprio, é estar sem Deus. É rejeitar a autoridade e direção de Deus, é rejeitar a palavra de Deus. Isso é o pior que pode acontecer a um ser humano. Satanás toma controle dessa mente, toma controle dessa pessoa e vejam só o que ele leva a pessoa a fazer. Leva o ser humano a desejar virar animal, desejar virar bicho. O que é isso? Não durma, acorde, desperte. Não leve isso na brincadeira, não leve isso na piada. Eu vou ler aqui o depoimento, aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o depoimento de um homem que de repente viu sua vida transformada. De repente, deixou de ser gente e virou bicho. Vamos ouvir o depoimento desse homem, que não era qualquer pessoa, que passou por isso. Vamos ver o que ele fala e por que isso aconteceu na sua vida. Preste bem atenção, reflita nisso, medite nisso. O que está a acontecer com os outros pode acontecer com qualquer um que está sem Deus e que está a brincar com as coisas de Deus, que não está a levar a sério a palavra de Deus. Não se ria dos outros, não faça piada do que está a acontecer com os outros. Desperte para Deus, acorde para a palavra. Pratique, viva os ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que Jesus, que a palavra de Deus nos ensina. Os ensinamentos de Deus são para o nosso bem, são para a nossa proteção, são para a nossa segurança, são para a vida, não são para a morte. Então vamos, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 4, acompanhe comigo a partir do versículo 28, preste bem atenção nesta palavra. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. Esse é depoimento do rei Nabucodonosor, que muitos já ouviram falar. 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia, comecei a meditar. Acaso não é esta a grande Babilônia, que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? Aqui o rei estava a atribuir a ele próprio a autoridade que ele tinha como rei da Babilônia. Ele não atribuiu a Deus a autoridade que lhe foi atribuída para ser rei. Ele atribuía a ele próprio. E ele também aqui fala que tudo aquilo que ele tinha, essa posição de rei, a autoridade toda que ele tinha, era para a sua própria glória. Ele deixou Deus de lado. Ele
fez como muitos estão a fazer hoje. Estão a colocar Deus de lado, não estão a aceitar a autoridade de Deus nas suas vidas, não estão a aceitar a direção de Deus, não atribuem a Deus aquilo que vem do alto. Eles fazem deles próprios deuses. Eles são os deuses deles mesmos. Eles se posicionam como autossuficientes, não precisam de Deus. Muitos agem assim, muitos procedem dessa forma. E veja só o que ele continua a dizer. E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quanto deseja. E naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia, e suas unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O reino, sim, permanece inabalável. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, porque ages assim? Sim, naquele momento voltou-me um bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior do que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Glória a Deus. O rei Nabucodonosor deixou aqui um depoimento que vale a pena meditarmos. Em certo momento da sua vida, ele rejeitou a autoridade de Deus. Quando rejeitamos a autoridade de Deus sobre nós, nós estamos a ser arrogantes perante o nosso Deus. Nós estamos a nos proclamar a nós próprios autossuficientes, que não precisamos de Deus. Nós fazemos de nós mesmos deuses de nós próprios. Assim procedeu Nabucodonosor. E por causa dessa sua postura, dessa sua atitude perante o Senhor deu uma sentença, o Senhor o castigou. A ira do Senhor se derramou sobre ele. Deus transformou ele em bicho. Deus tirou ele do seu reino, da sua casa, do seu palácio e colocou a viver lá no mato como um animal. Não foram 1 nem 2 dias, ele passou muito tempo assim. Ele passou o tempo assim até que ele reconhecesse que Deus é o Senhor, até que ele reconhecesse a autoridade de Deus. Aqui ele falou, aqui diz a palavra,
até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem um domínio sobre os reinos dos seres humanos e conceda a quem quer e quando deseja. Hoje muitos não reconhecem que o Senhor tem um domínio sobre os reinos dos seres humanos. Muitos hoje não reconhecem que o Senhor tem domínio sobre a terra. O Senhor tem sim. Enquanto as pessoas rejeitam essa verdade, não reconhecem isso mesmo, muitos não creem e não reconhecem que o Senhor concede o que Ele quer a quem quer e quando deseja. Muitos estão a fazer de si próprio deuses, muitos estão a blasfemar contra Deus, muitos estão a afrontar Deus, muitos estão a rejeitar a autoridade de Deus em suas vidas, assim como fez Nabucodonosor. E a sentença foi essa: ele virou bicho. Deus entregou Nabucodonosor a ele próprio, a sua própria arrogância. Mas quando Nabucodonosor caiu em si, quando reconheceu então aquilo que ele outrora não reconhecia, a sua vida voltou. Ele voltou a ser rei, mas sua vida ficou muito melhor do que era, porque ele reconheceu, depois passado esse tempo, a autoridade de Deus. Ele reconheceu que o Senhor de fato é Deus, que Ele reina assim sobre os reinos da terra. O Senhor tirou a ele daquele estágio que ele estava. O Senhor, assim como fez com Nabucodonosor, pode mudar a história da sua vida, pode te tirar daí onde tu estás, desse cativeiro em que tu estás. Basta que tu voltes para o Senhor, basta que tu reconheças que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Deus Altíssimo, é aquele que reina sobre os reinos da terra. O Senhor pode mudar a história assim da tua vida, pode tornar a tua vida muito melhor do que ela era antes, assim como fez com o rei Nabucodonosor. Mas muitos ainda não chegaram a esse ponto, muitos ainda não acordaram para a realidade, porque estão na cegueira, estão cada vez mais afundados no cativeiro em que se encontram, não querem receber, não querem ouvir, não aceitam. Mas o Senhor, Ele ao mesmo tempo, Ele é tão misericordioso que Ele às vezes permite certas situações da nossa vida, precisamente para que nós nos voltemos a Ele, que nós nos acheguemos a Ele de novo. Vejam só, Nabucodonosor, um ser humano, se transformou em bicho, meu Deus. Um ser humano que era rei, vivia no palácio, tinha tudo, vivia no conforto. De repente a sua vida mudou radicalmente, foi morar no mato, virou bicho. Assim estão muitos hoje. Tinha uma vida boa, abençoada por Deus, uma vida digna. Ou estão a morar no mato, estão a viver como animais, como bichos. Não são mais gente. Hoje até desejam, outros até estão com sede de virar bicho, meu Deus do céu. Isso tudo porque tem as costas voltadas para Deus, não aceitam a autoridade de Deus nas suas vidas, não aceitam a soberania de Deus, estão afrontando Deus, estão fazendo de si próprios deuses, estão fazendo de si próprios pessoas que não precisam de Deus, autossuficientes, confiando em si, na sua própria força. E a pior coisa é o ser humano entregue a si próprio. É presa fácil para Satanás. É presa fácil para Satanás. Então arrependa-te, volta-te para Deus, reconheça a soberania de Deus, reconheça a autoridade de Deus, reconheça que precisas de Deus, para que isto não te venha a acontecer, para que coisas como essas não te venham a acontecer, que pelos vistos já está a acontecer a muita gente pelo mundo afora. Aquilo que até hoje estava somente na Bíblia está a ser real nos dias de hoje. Tudo está a acontecer hoje. Não é tempo mais para brincar. Não é tempo para fazer piada com as coisas da palavra de Deus. Não vamos perder tempo fazer piadinha com as coisas de Deus. Vamos levar a sério. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.